tem-se o seguinte, ó. Quem é dy dx, tá certo? Seja θ zero, vamos pegar, seja θ, vamos pegar, seja θ zero igual a esse ângulo. Arco cosseno de menos b sobre a. Tem-se. Eu pergunto a vocês o seguinte. Quem é o dy dx, que é a tangente da inclinação, é a tangente da inclinação da reta tangente, certo? Tangente da inclinação da reta tangente. Dy dx quando θ é igual a θ zero. Quem é? É o valor dessa expressão quando θ é igual a θ zero. Quem é o dr dθ quando θ é igual a θ zero? Bem, é o dr dθ, é o dr dθ quando θ é igual a θ zero. Nem vou botar aqui quanto é, tá certo? Vezes o quê? A tangente de θ zero. Mais o R. Mas o R é quanto? Zero. Não, o R, no θ zero, o raio é zero. Tá? Sobre o quê? Sobre dr dθ. Dr dθ. Quando θ é igual a θ zero. Menos R tangente θ zero. Isso aqui dá zero. Acontece o seguinte. O cosseno de θ zero, quanto é o cosseno de θ zero? O cosseno de θ zero é menos b sobre a, que não é menos 1. Porque o a é diferente de b. Se o cosseno não é menos 1, o seno não é zero. Mas o seno, quem é o dr dθ? Quem é o dr dθ? Tá certo? Dr dθ é quem? É menos b seno de θ. Isso quer dizer que o dr dθ no θ zero não é zero. Então isso aqui tá beleza, dá para calcular, tá certo? Porque isso aqui é diferente de zero, mas portanto eu cancelo. Entendeu? O cosseno não é menos 1, portanto o seno não é zero. Eu cancelo isso com isso. Isso aqui dá o quê? Dá a tangente de θ zero. Significa que o θ zero é a inclinação da reta tangente. Ou seja, a reta tangente é essa mesmo. Ele chega tangenciando. Isso aqui, ó, isso aqui corresponde. Que ângulo é esse? Que ângulo é esse? É o arco cosseno de menos a sobre b, que eu chamei de θ zero. E quem é a tangente do coeficiente, a tangente da inclinação? Isto é, o coeficiente angular da reta tangente nesse ponto, quem é? É a tangente de θ zero. Então, o θ zero é a inclinação. Ou seja, ela chega aqui, de fato, tangenciando. Você entendeu? Chega tangenciando. Não chega fazendo o bico ou coisa, chega tangenciando. Estamos entendidos aí? Outra coisa, a rosácea, R igual a 2 cosseno de 2θ. 2 cosseno de 2θ. Você sabe qual é o gráfico? Rosácea. E ó. Dá um ponto aqui. A rosácea, ela sai daqui, né? E você pega o ângulo correspondente aqui a π sobre 4, o raio é 2. E quando o ângulo vai de 0 a π sobre 4, a rosácea ela faz isso, vem para cá. E eu disse, essa bissetriz é a tangente nesse ponto, ela chega tangenciando. Por quê? É só usar essa fórmula. Tem-se dy dx, derivada de y em relação a x, quando θ é igual a quê? π sobre 4. θ é igual a π sobre 4.
Então, vamos usar essa fórmula aqui, ó. Ei, tá aparecendo aqui não. Rosácea. R igual a 2 cosseno de 2θ. A rosácea chega aqui. E eu disse que chega aqui tangenciando. Agora, por que que chega? Vamos calcular o dy dx quando θ é igual a π sobre 4. Aí, usando essa fórmula, você fica, ó. É o dr dθ, tem isso. Quem é o dr dθ? Dr dθ é quem? É menos 4 seno de 2θ. Então, quando θ é igual a π sobre 4, ó, o dr dθ vale quanto? Menos 4. Tá certo? Então fica aqui, tá de preto. Fica menos 4. Vezes o que, ó? Tangente de π sobre 4, que é quanto? 1. Tá? Aqui, ó. Mais R. O R é quanto? 0. Em π sobre 4, o R é 0. Sobre o dr dθ. Então, isso aqui já fica sobre quem? Sobre o dr dθ no π sobre 4. Quanto é? Menos 4. E quando eu vou para cá, menos R tangente de θ. O R é 0. Então, esse aqui foi embora. Então, quanto é o dr dθ? dy dx, quanto é? É 1. Se o dy dx é 1, que é a tangente da inclinação, tangente desse alfa aqui, ó, tá certo? A tangente da inclinação, que eu não sei, tá certo? Mas se o dy dx é 1, qual é a conclusão? Quem é o alfa? Onde o alfa é a inclinação da reta tangente. O alfa é igual a, logo o alfa é igual a π sobre 4. Onde o alfa é a inclinação da reta tangente no polo. Onde alfa é a inclinação da reta tangente no ponto P em θ igual a π sobre 4. Eu estou ligado ao parâmetro, tá? θ igual a π sobre 4. Quando eu chego aqui, eu chego tangenciando essa reta. Então, não tem outro. Entendido? Tem que chegar tangenciando mesmo. Agora vamos ver uma outra coisa, que é o seguinte. Antes de eu passar a lista para vocês, a lista de frequência. Vamos lá. Essa fórmulazinha aqui, ó, tem uma substituta para ela mais simples, mas que não calcula a tangente de alfa. Calcula a tangente de um outro ângulo, que se eu tiver esse ângulo, eu tenho um alfa. Que é o seguinte. Grava essa fórmula, tá? Tangente de alfa, né? Lá. Olha aqui, ó. Se der isso aqui. Escolar. E pega a curva assim. Tá. Serrano. A curva alfa. Uma curva alfa. Parametrizada por R igual a F de θ.
E aí eu venho aqui, ó, prolongo aqui e pego um ponto onde tem uma tangente aqui. Então, o ângulo alfa é esse aqui. É a inclinação da reta tangente. Alfa sempre denota a inclinação da reta tangente, tá? Então, se não for π sobre 2, tem coeficiente angular, certo? E aí pega um ponto P aqui, ponto de tangência, e pega esse semi-eixo, tá? Como é que é chamado isso aqui? É o... Não, eu... Pô, esqueci, tô ficando velho. Tá? Você tem a reta tangente e tem o eixo... Como é que eu chamo isso aqui? Raio polar. Raio polar, tá? Esse raio aqui. Negócio aqui. Tá? O raio polar. Eixo polar, raio polar. Correspondente a esse ponto. Tá? E aí eu vou considerar o seguinte ângulo. O ângulo entre o raio polar e a reta tangente, mas medido no sentido anti-horário do raio polar para a reta tangente. Ou seja, esse ângulo aqui, ó. Raio polar para a reta tangente. Vou chamar esse ângulo de gama. Claro que esse aqui é o θ, que dá o parâmetro, tá? Qual é a relação entre esses três ângulos, hein? Nesse caso aqui. Hã? O alfa, o ângulo externo, é a soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. Alfa é igual a quê? A θ mais gama. Ou seja, quem é o gama? É o alfa menos θ, nesse caso. Mas há uma situação em que a relação não é essa. Qual é a situação em que a relação não é essa? É aqui, ó. Que é um pouco diferente. Tá aqui, ó. Semi-eixo polar. E vou pegar assim. Tá? A curva alfa também, curva alfa. R igual a F de θ. E eu vou prolongar aqui, ó. E vou pegar o ponto P bem aqui. E tá aqui a reta tangente. Tá aqui o ângulo alfa. Tá aqui o raio polar. Quem é gama? É o ângulo medido no sentido anti-horário do raio polar para a reta tangente. Então aqui está o alfa, aqui está a gama, que é do raio polar para a reta tangente. E aqui está quem? O θ. Qual é a relação aí? O gama pode ser 90. O gama pode ser 90. Não, sempre 90 não. Ele pode ser. Mas qual é a relação? Ele pode ser 90 graus, ele pode ser π sobre 2 radianos, melhor dizendo. Qual é a relação aqui? Qual é? É que o gama é igual a quê? A alfa, o ângulo externo é a soma dos internos. É alfa mais quanto? Mais π menos θ. Tá? Porque esse interno aqui é π menos θ. Ou seja, é alfa menos θ mais π. É um pouco diferente, né? Tem π nessa situação.
Mas se eu estou interessado na tangente de gama, e eu sei em que situação que eu estou, eu tenho que, em qualquer situação, quem é a tangente de gama? Quem é a tangente de gama? Em qualquer situação. Daí, a tangente de gama, ó, é a tangente de alfa menos teta. Porque se for por aqui, fica a tangente de alfa menos teta mais π. Só que a tangente tem período π. Tá? Então a tangente de gama é a tangente de alfa menos teta. E eu tenho uma fórmula para cá. Tangente de alfa menos teta, quem é? É a tangente de alfa menos a tangente de teta sobre 1 mais a tangente de alfa vezes a tangente de teta. Tá bom? Que com o cosseno, né? Só que a tangente de alfa, eu podendo calcular a tangente de alfa, quer dizer, a tangente de teta sendo diferente de zero, eu posso usar essa forma. A tangente de teta sendo diferente de zero. Quer dizer, a fórmula que eu vou usar aqui é quando a tangente é diferente de zero. Tá? Mas até no limite, mas se eu passar no limite funciona. Então isso aqui dá o quê? Dá igual a, vamos lá, olha a fórmula. Dá, olha aqui. Quem é a tangente de alfa? Vou colocar aqui. Isso aqui é igual. A tangente de alfa dá quanto? Dá isso aqui, ó, dá essa expressão. Dá o dr de teta. E não se assuste com essa fórmula, não. Tangente de teta mais r sobre quem? Sobre dr de teta menos r tangente de teta. Tá certo? Menos a tangente de teta. Dividido por quê? Dividido por quê? Né? Dividido por 1 mais a tangente de alfa. Quem é a tangente de alfa? Quem é? Tá aí, ó. É a tangente de alfa é dr de teta vezes a tangente de teta mais r sobre quem? Sobre dr de teta menos r tangente de teta. Tá certo? Vezes a tangente de teta. Obrigado. Mas isso é igual ao seguinte. Quando eu tiro o denominador comum no numerador e no denominador, esse denominador comum é o mesmo. Quem é esse denominador comum? Quem é? dr de teta menos r tangente de teta, que eu vou cancelar. Então nem vou colocar aqui, eu vou colocar logo a razão dos numeradores. Quem é o numerador do numerador? Quem é? dr de teta tangente de teta mais r menos dr de teta vezes a tangente de teta, tá bom? Menos mais r tangente ao quadrado de teta. Isso é o numerador do numerador. E o numerador do denominador é dr de teta menos r tangente de teta mais dr de teta tangente ao quadrado de teta mais r tangente de teta.
Esse aqui vai embora com esse. Tá? Esse aqui vai embora com esse. O numerador fica o quê? R mais R tangente ao quadrado, que é R vezes 1 mais a tangente ao quadrado. E no denominador fica dr dθ menos dr dθ tangente ao quadrado, ou seja, fica dr dθ vezes 1 mais a tangente ao quadrado. Eu simplifico, então o resultado dá só o quê? R sobre